Queridos irmãos, amigos internautas, vamos com mais uma lição da Escola Dominical, uma pré-aula. Desta feita, nós vamos para a lição de número 11. A soberba procede à ruína. Então, nós precisamos entender o que é soberba, né? Nós precisamos verificar se não existe soberba em nós. Antes de entrarmos na lição, prezado professor, querido professor, vamos procurar entender o que é soberba, para que os nossos alunos possam se libertar se existe algum tipo de soberba. Porque a soberba, além de ela se alojar na nossa vida, quando nós damos lugar para ela, ela ainda é produtiva para fazer com que aconteça muitos filhos. Então a soberba tem muitos filhos, e os filhos da soberba são orgulho, vaidade, vanglória, arrogância, prepotência, presunção, autossuficiência, amor próprio desmedido e exibicionismo. E essas coisas não agradam a Deus. Então, no decorrer da lição, nós vamos estar vendo se existe alguma coisa de soberba na nossa vida, para que nós possamos tirar, porque Deus abomina a soberba. Deus destruirá os soberbos. Porque Deus prefere a humildade do pecador arrependido do que a soberba de quem se presume justo. Pois todo que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então nós não podemos deixar de fazer essa colocação antes, para que nós possamos entrar no estudo desta lição com espírito de submissão, com espírito de graça diante de Deus, vendo que nós necessitamos de Deus para que a soberba não impere em nós. Não somos o melhor, nós somos os agraciados por Deus. O texto áureo diz o seguinte: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Então, quando você lê esse capítulo 28 de Ezequiel, você vê uma analogia ali. Uma hora Deus fala de homem, outra hora Deus fala de Satanás, que foi criado para ser protetor, né? Era revestido de glória, né? Deus fez ele brilhando, mas o orgulho de Satanás o fez com que ele fosse precipitado do céu à terra. A soberba, né, levou ele à queda. A verdade aplicada diz o seguinte: o orgulho é como a erva daninha que persiste em se desenvolver no jardim, por mais bem cultivado que seja. Então, meus queridos, nós não estamos livres disso. Nós temos que ter cuidado para nós ensinarmos de forma que as pessoas possam entender. O irmão que é correto, que é certinho, ele é como um jardim bem cuidado, é bonito. Mas a soberba, ela é como uma erva daninha. Ela aparece e ela vem crescendo no meio do jardim, e aí até que ela aparece muito mais do que o jardim. Vamos aplicar para os nossos alunos, para que eles tenham cuidado. A soberba, o orgulho é como a erva daninha. Ela vai se crescendo ali pelo meio, e tem hora que não dá para arrancar mais. Então, meus queridos, nós somos servos, e todo servo é submisso a seu Senhor. A introdução diz o seguinte: não necessitamos ter orgulho de nós mesmos. Nós estamos estudando com Jeremias, com o livro de Jeremias, desde o primeiro capítulo, que nós somos vasos de barro na mão do oleiro. Então, nós somos moldados através do oleiro. Então, não precisamos ter orgulho em nós, porque toda a nossa glória vem de Deus. Olha, quando nós deixamos o orgulho entrar, aí entra a desilusão, a frustração, temores e aflições. Deus está disposto a nos restaurar e fazer de cada um de nós um vaso novo. Então, meus queridos,
Quando o orgulho entra, no princípio parece até legal. Eu sou grande, eu sou o maior. É eu que mando aqui, eu sou o pastor desta igreja, eu sou o dirigente da escola dominical, eu sou o presbítero, eu sou o diácono e eu estou acima de você. No princípio isso é legal, parece legal. Isso se chama soberba com o filho que se chama orgulho. Mas mais tarde vai entrar desilusões, frustrações, né? Nós encontramos pessoas frustradas porque pensaram que era grande e não era. Então, meus queridos, deixa Deus te restaurar e fazer de você um vaso novo. O objetivo da primeira parte da lição diz o seguinte: conhecer a origem do orgulho e seus malefícios. O ponto 1 diz assim: a origem dos pecados moabitas. Os moabitas são os habitantes de Moabe, que significa semente do pai. Segundo a Bíblia, os moabitas se originaram de um incesto promovido pela filha mais velha de Ló, sobrinha de Abraão, pouco depois da destruição de Sodoma e Gomorra. Nós conhecemos, o leitor da Bíblia conhece a história, que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, tirou Ló com mão forte de lá, e eles foram para as Campinas, e depois as duas filhas de Ló, sentindo que iam morrer naquele deserto, que não ia deixar descendente do seu pai, então embriagaram e ali se engravidaram do seu próprio pai, e dando origem a essa nação moabita. 1.1 Moabe versus Israel. Deus não permitiu Moisés invadir ou tomar qualquer parte do país desses povos. Mas por quê? Vamos entender, meus queridos. Muitas das vezes, mesmo a pessoa estando em desobediência, Deus não permite que se faça qualquer mal a esse povo. Que povo? Os edomitas, os moabitas e os amonitas. Mas quem eram os edomitas, quem eram os moabitas e quem eram os amonitas? Então, professor, nós precisamos estar explicando para que a escola realmente ela flui de forma que as pessoas estão aprendendo. Escola é para aprender, escola é formação de obreiro. Os edomitas são os descendentes de Esaú, filho de Isaac, neto de Abraão. Então, nós vemos que um dos significados do nome de Esaú é Edom, por causa que ele vendeu o seu direito de primogenitura. Então os edomitas são descendentes de Esaú. Moabitas, os moabitos são os descendentes de Moab. Quem era Moab? Moab, fruto de um incesto, em que a filha mais velha de Ló ficou grávida dele, naquela história toda que a Bíblia conta, que ela embebedou seu pai, e aí teve relações com ele para poder ter semente do pai. E aí então nasceu-se os moabitas, povo esse que não deixaram o povo de Israel passar por dentro da terra deles, e Moisés não pôde fazer nada porque eles tinham ali uma proteção também de Deus. Amonitas, quem seriam os amonitas? Os amonitas também acontecendo a mesma história. A filha mais nova também embriagou seu pai e deitou-se com ele e se tornou grávida dele, para que a semente não se eliminasse ali. E aí dessa filha mais nova de Ló originaram a nação amonitas. Então, legal, meus queridos professor, explica isso para que nós possamos entrar na escola e as pessoas, nossos alunos, saibam o que eles estão estudando. Então, os edonitas, descendentes de Esaú; moabitas, descendentes da filha mais velha de Ló; e amonitas, da filha caçula de Ló. 1.2 A palavra do Senhor que veio a Jeremias contra Moabe. O Senhor havia dito a Jeremias que estava enviando ele como profeta das nações. Então, nós estamos estudando aí que Jeremias, ele não era apenas profeta de Judá, mas era profeta das nações. E então, para ajudar, Deus trazia uma palavra de edificação, né? Judá deveria ter se arrependido, mas não se arrependeu, por isso foram levados para a Babilônia. Moab, a ruína e a sua destruição acontecendo, com a permissão própria de Deus, especialmente por causa dos pecados de idolatria e soberba de seus líderes. Então, os descendentes desta filha mais velha de Ló,
E eles cresceram na soberba. Eu sou, eu posso. Quando nós achamos que nós somos, que nós podemos, que tudo está debaixo no nosso querer, então precede-se a ruína. Então por isso veio essa ruína para o povo de Moabe, e Deus prometeu destruir. Então, para ajudar, havia uma esperança: seriam levados cativos, mas depois eles voltariam para as suas terras. Para Moabe, eles estavam destinados à destruição ali. 1:3 diz: não devemos confiar em nossos tesouros. O maior pecado de Moabe, somado à idolatria ao Deus Quemós. Quem que era esse Deus Quemós? Esse Deus era um demônio da nação dos Moabitas. Era o orgulho dos seus nobres e do seu povo. Moabe havia prosperado em seus negócios, acumulando muitos bens. Esse acúmulo de bem permitiu que se iludissem com a sua falsa prosperidade. Isto foi o causador da ruína desse povo. Nós devemos ensinar ao povo que devemos adorar somente a Deus Jeová. Jeová é o bem mais precioso que uma nação possui. Não suas riquezas, mas sim o verdadeiro Deus. O objetivo da segunda parte da lição diz o seguinte: identificar o mal que há na idolatria. Você já tem identificado o mal que há na idolatria? O 2 diz assim: Deus não tolera o orgulho. Então, meus queridos, deixe esse orgulho de lado. Nós encontramos tantas pessoas orgulhosas, arrogantes. E o pior, meus queridos, que muitos desses não vê que está agindo na ignorância. A mensagem do profeta Isaías é destinada a uma nação orgulhosa. Quem era essa nação? Os moabitas. Era muito orgulho ali. Ouvimos da soberba de Moabe, altivez, furor. A sua jactância é vã. O orgulho é complemento da ignorância. Quer dizer, o orgulho, ele complementa a ignorância. Cuidado com a soberba. Vem desde o início falando que a soberba, ela procria, né? Ela tem vários filhos. E nós vemos pastores com soberba, pastor que se acha dono do pedaço, irmãos que se acham dono daquilo ali, irmão que acha maior que o outro. Meus queridos, nós somos todos da mesma altura. Para Deus nós somos todos iguais. E nós, como é que nós fazemos soberba? Meus queridos irmãos, nós que somos assembleianos, nós não somos melhor do que ninguém. Nós somos servos do Senhor. Eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. É muito orgulho, é muita arrogância. Satanás disse em si mesmo: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Devido ao seu orgulho, Satanás e seus anjos somente podem esperar a condenação e a punição eterna. Então, meus queridos, a Bíblia diz que o inferno está reservado para o diabo e seus anjos, não está reservado para o homem que por desobediência está caminhando para lá. Soberba. Deus resiste ao soberbo, mas porém dá graça aos humildes. Então, meus queridos, se você vive na soberba, Deus vai te resistindo, Deus não vai te abençoar. Agora, se você vive na humildade, você vai viver na dependência da graça de Deus. O 2.2 diz assim: o orgulho é abominação ao Senhor. Meus queridos, coisa que Deus abomina, deixa para lá. Mude. Procure fazer as coisas que agradam a Deus. Nosso papel como cristão é agradar a Deus, é adorar a Deus e fugir daquilo que Ele abomina. O povo de Moabe desapareceu. Então, meus queridos, desapareceu do mapa, porque o orgulho é abominação diante de Deus. Orgulho, todo aquele que é orgulhoso, todo aquele que ergue sua casa apoiando-se em si mesmo, no dinheiro, no conhecimento que possui, tende a ruir como o povo de Moabe. A palavra de
Deus é bem clara quando o assunto é orgulho. Deus abate o orgulhoso, meus queridos. Deixa de apoiar em si mesmo. Claro que você, como ser humano, você não é um robô. Você tem suas preferências. Você tem seus desejos. Você tem suas aplicações. Então, meus queridos, aplique naquilo que agrada a Deus, para que você não se apoie, não se sustente em si mesmo, não sustentar em Deus. Buscar ao Senhor, deixa que as demais coisas Ele acrescenta. Então vai buscando, vai fazendo. Quer ter sucesso? Faça a tua parte, deixa que Deus vai te abençoar. Por que você tem que fazer sua parte? Porque nós não somos robotizados, nós somos homens. Nós somos homens com inteligência. Nós fomos feitos com inteligência para discernir, para escolher o bem e o mal. Então fujamos do orgulho, fujamos da soberba, para que Deus possa habitar em nós, para que realmente nós sejamos casa de Deus e morada do Espírito Santo e termos a proteção de Deus. O Senhor brinda os que são sinceros de coração, mas não poupa castigo para com os orgulhosos. Meus queridos, o orgulhoso é como aquelas pessoas que você diz: não faz isso que vai dar prejuízo, ele faz e ele é prejudicado. Quer dizer, a consequência do orgulho traz destruição, traz problema. Então, meus queridos, por que nós queremos ser orgulhosos? Vestimos o quanto a nossa vestimenta, meus queridos, nós temos que ter muito cuidado. É bom que o irmão viva bem arrumado, que a irmã viva bem arrumada diante do espelho. Nós possamos gostar de nós, mas não queremos apoiar em nós mesmos para sair por aí achando que nós estamos muito mais bem vestidos do que o nosso semelhante e que nós estamos abafando muito mais que o outro. Então, meus queridos, seja todos os seus atos feitos com simplicidade, e isso é que agrada a Deus. 2.3 Deus dá graça aos humildes. Meus queridos, o que é dar graça? Meus queridos, nós temos dias que nós, por exemplo, perdemos a humildade e nós perdemos também a graça de Deus. Às vezes os pastores, os líderes não querem assumir isso, mas tem dias que nós fugimos, nós deixamos a humildade de lado e começamos a agir prepotentemente, arrogante. A arrogância tomando conta de professores, pastores e de liderança. E aí vão pregar: não tem graça. A igreja não se alegra, falta graça. Por quê? Porque Deus só dá graça aos humildes, àqueles que dependem totalmente de Deus. Verdadeiro cristão não tem orgulho, porque ele se assemelha a Cristo, que é manso e humilde de coração. Não dá para mim ser um crente orgulhoso, um crente soberbo, um crente exaltado, uma autoconfiança em mim mesmo e dizer que eu sou cristão, meus queridos, porque Cristo é manso e é humilde de coração, e nós devemos parecer com o nosso mestre. Nós somos seguidores de Cristo. Para ser seguidor de Cristo, nós temos que ser uma cópia de Cristo. Se você não é humilde, o que você vai ter? Decepção. O orgulho e a arrogância podem nos transportar para o caminho ilícito, que ocasionarão tristezas, aflições e até mesmo a morte. Meus queridos, o orgulho leva a isso. Nós começamos a nos achar grande, nós começamos a pisar nos menos favorecidos, e daí a pouco o que acontece? Nós vamos sendo levados pelo orgulho, pela arrogância, sendo transportados por caminhos que parecem direitos, mas não são. Parece, e só lá na frente nós vamos ver que esse caminho realmente estava errado. E quando se envereda pelo roubo, pela bebida, pelas drogas, pela prostituição, e lá na frente causa tanta tristeza, tanta aflição, que muitos deles eram cristãos e se suicidaram, tiraram a própria vida, porque caminharam pelo caminho do orgulho, deixaram de aprender de Cristo, ser manso e humilde de coração, e aí
perderam um grande aprendizado. Porque no aprendizado você toma sobre você o jugo de Cristo, você aprende de Cristo e você se torna manso e humilde de coração e tua alma descansa. Oh, glória a Deus! E tu sente alegria, e tu sente paz. Porque, meus queridos, não dá para servir a Cristo e viver uma vida miserável, viver uma vida de incerteza, a cabeça querendo explodir, querendo entrar em depressão. Como eu posso avaliar um cristão nessa situação? O que eu posso dizer é o seguinte: não tomou o jugo de Cristo, não está aprendendo de Cristo. Porque aí, se você aprende de Cristo, meus queridos, a vossa alma vai descansar, vai deleitar no Senhor. O objetivo da terceira parte da lição: analisar quão grande é o amor de Deus para com tudo que se chegam a Ele. Então, meus queridos, não há acepção de pessoa. Deus quer o arrependido. Queridos pastores, queridos professores, deixam de sentar numa cláusula de doutrina local de igreja, fechando a porta para as pessoas que vêm arrependidas. Nós temos que aprender a inserir pessoas, meus queridos. Meus queridos, eles vêm buscar os que se arrependem. Eles dizem que o Senhor não precisa de médico, mas sim os doentes. Chega as pessoas nas nossas igrejas que já glorificaram a Deus, que já provaram da grandeza de Deus e chega caído, se prostra no chão, chorando miseravelmente, arrependido, e nós o discriminamos. O amor de Deus é para que todos aqueles que chegam a Ele. Se você não insere pessoas, é complicado. Eu digo para os queridos irmãos, eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus há 40 anos, e digo para os irmãos, é muito difícil levantar a mão para excluir uma pessoa. Por quê, meus queridos irmãos? Porque o Evangelho é inserido. Se aquela pessoa está arrependida, se aquela pessoa não diz, se a pessoa chega e chuta o balde e diz: eu não quero mais isso, Deus não existe, é outro sim é. E se a pessoa sai triste: fui excluído, fui tirado da igreja. Eu que não quero ter culpa no cartório, pois não fui eu que morri na cruz para salvar o pecador, foi Jesus. E quando Jesus morreu por nós, nós éramos pecadores, e Jesus está nos buscando a reconciliação. João diz: feliz não pequei, mas se pecar, tem um advogado. E eu creio nesse advogado. Então, meu querido irmão, querido aluno aí que está participando da escola dominical, ou que está ouvindo esse vídeo pelo seu computador, não peque. Mas se você pecou, há uma esperança. Jesus Cristo, o nosso advogado. Ruth fez perante Noemi uma afirmação que transformaria sua vida para sempre. Meus queridos, uma mulher que não tinha nenhuma esperança fez uma declaração de fidelidade ao Deus de sua sogra. Casou-se com um homem dos mais ricos da cidade. A sua sogra, quando disse: olha, eu não tenho mais filho, não adianta vocês me acompanhar porque vocês ficaram viúvas novas. E Ruth disse: olha, porque onde quer que tu fores, eu irei. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Meus queridos, declaração do coração, meus queridos. É isso que Deus quer ouvir de nós num tempo de dificuldade. Noemi saiu com seu esposo e com seus 2 filhos a peregrinar pelas terras de Moabe. Mas chegou lá, em vez de bênção, encontraram foi a morte. Morreu seu esposo, morreu seus 2 filhos. E ela ficou agora com 2 noras, ela viúva, mais 2 noras viúva. Quando ela chegou em Israel, ela disse: não me chama de Noemi, me chama de Mara, por causa da amargura que estava sentindo. E a sua outra nora decidiu ficar com o seu povo, mas Ruth disse: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, e por isso Deus a honrou. No 3.1 diz assim: a conversão autêntica faz a diferença. A história de Ruth acontece no tempo dos juízes. Seu livro conta como uma mulher viúva de Moabe
que mesmo sendo de uma nação proibida de entrar na congregação do Senhor, decidiu seguir o povo de Deus. Você que está barrando, que está discriminando, presta atenção aqui. Essa mulher, Ruth, era de uma geração que era proibida a entrar na congregação do Senhor, mas se tornou uma mulher abençoada da linhagem de Jesus, porque casou com Boaz. A diferença, fazendo a diferença. Como eu gosto quando alguém faz a diferença. O livro mostra que em meio à corrupção generalizada, uma conversão autêntica pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Às vezes tudo está difícil para você, meus queridos, mas a conversão autêntica faz a diferença. Quando eu estou dizendo conversão, meus queridos, não pense que eu estou falando da pessoa que não é crente. Nós cristãos precisamos converter. Converter, meus queridos, é mudar de rumo, fazer uma conversão. Às vezes estamos indo do lado oposto de Deus. Como cristãos, estamos fazendo as coisas erradas, estamos no caminho que não está agradando a Deus. Nós temos que retornar. Nós temos que fazer essa conversão para que nós possamos entrar no trilho que leva a Deus. 3.2. Quando Deus quer abençoar, não existe fronteiras, meus queridos. A Moabita, que era da linhagem de um povo que foi amaldiçoado, foi aceita entre a família de Israel. Quer dizer, foi aceita entre a família de Deus. Você estava no mundo amaldiçoado. Então eles estavam para esperar a condenação, mas nós fomos aceitos no meio do povo de Deus, ganhando uma nova família. E por isso nós, o cristão, não podemos discriminar aqueles que chegam a Deus. Não podemos. Sua linhagem era de povo que é considerado inimigo do povo de Israel durante a caminhada deles no deserto em direção a Canaã. Nós temos que ter cuidado, porque nós desprezamos pessoas e está uma dor na alma e as pessoas se perdem porque foram desprezadas. A lealdade de Ruth para com Noemi é bela, mas ela é fiel acima de tudo para com o Deus de Noemi. Isso brindou do desprezo. Quer dizer, Deus cuidou dela, Deus zelou dela, Deus escondeu ela. Deus protegeu ela. Isso que quer dizer ser brindado. 3.3 assim: a lei do resgate. Conforme a lei de Moisés, Boaz resgatou Ruth da sua situação de pobreza. Ele foi lá e resgatou, por ser parente do marido de Ruth. Ele era parente do marido de Ruth e atuou de acordo com a sua obrigação para resgatar um parente da sua situação de pobreza. Conforme eu acabei de dizer, trevas. Esse cenário é repetido por Jesus Cristo. Ele nos redimiu de toda iniquidade, nos alcançou, dando a si mesmo por nós. Em outras palavras, Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós vivíamos na escuridão, meus queridos. Nós éramos homens natural, nós não compreendíamos nada de Deus e saímos dessas trevas vindo para a maravilhosa luz de Deus. A conclusão da lição diz o seguinte: o orgulho é um mal leviano. Em muitas ocasiões, os mais arrogantes são aqueles que ajuizam que não possuem arrogância nenhuma. Exaltar-se da própria modéstia nada mais é do que tomar um banho de orgulho. Pelos frutos se conhece as árvores. Por isso que a conclusão diz que muitos que se ajuizam a dizer que não possuem arrogância é quem mais possui, mas que nós possamos fugir da soberba, fugir do orgulho, para que nós possamos servir a Deus. Nossa lição está chegando ao final. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Dê uma curtida lá no meu canal, se inscreva no meu canal, isso vai me deixar muito feliz. E até uma próxima pré-aula em nome do Senhor. Amém.